Hello, guys! Welcome back! Na aula de hoje, vamos falar sobre o Simple Present. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o verbo to be, vimos bastante vocabulário, vimos os WH words, as palavras que fazem pergunta, mas o único verbo que nós vimos até agora foi o verbo to be no presente. Agora, a gente começa a ver mais vocabulário sobre verbos, action. Então, vamos entender primeiro como usar o Simple Present. Ele é um tempo verbal usado para expressar rotina, gostos, eventos e verdades universais. Vamos entender aqui. Um exemplo para rotina. Ellen works from Monday to Friday. A Ellen trabalha de segunda a sexta. Então, você está falando de rotina, é o que você faz, eu faço, eu vou, eu estudo, eu acordo, eu chego, eu saio. Toda vez que você estiver falando de rotina, a gente vai pensar que a gente vai usar o present, o simple present, esse tempo verbal aqui. Gostos. I prefer tea to coffee. Então, você está falando de preferências, de gostos pessoais. Eu prefiro chá do que café. Toda vez que você falar eu gosto, eu prefiro, eu amo, eu acredito, eu não gosto, a gente também sempre vai usar o simple present. Terceiro, eventos. The class starts at 7 a.m. As aulas começam às 7 da manhã. Quando você for falar horário de ônibus, de trem, de que aulas começam, eventos em geral, a gente também usa o simple present. 4. Fatos e verdades universais. Water boils at 100 degrees. A água ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, isso é uma verdade universal. Vamos ao vocabulário dessa lição, então. Part 1. Dance, Dance. drink, Drink. Eat, Eat. Agora você vai abrir a boca para falar o eat. Lembra lá que na primeira aula a gente viu o subject pronouns? I, you, he, she, it. Aquele it é fechado, esse it é aberto. Eat. listen, Listen, play, play, read, read, run, run, sleep, sleep, talk, talk. L mudo, L silencioso, então a gente vai falar talk, talk. walk, Mesma coisa aqui, walk. O L, ele não aparece. Walk. work, Work. write, Write. Agora vamos à gramática dessa lição. Para a gente conjugar esses verbos que a gente acabou de ver na forma afirmativa, vamos lá. Eu preciso do sujeito da frase, que está em azul, e logo em seguida um dos verbos. Eu usei aqui primeiro o verbo drink. I drink. Eu bebo. Só isso. You eat. Você come. He sleeps. She walks. It writes. Por que que agora no he, she, it tem um S no final? Porque em inglês a gente vai acrescentar um S na conjugação afirmativa do simple present para o he, she, it. É apenas uma questão de conjugação do verbo, tá? Não tem nada a ver com plural, não confunde com plural isso. É a conjugação da forma afirmativa, tudo bem? Continuando, é só para esses três, tá? Terceira pessoa do singular. We run, sem S. You listen. They dance. Então ficou eu bebo, você come, ele dorme, ela caminha. Isto escreve, nós corremos, vocês escutam, eles dançam. Tranquilo? Então, só precisamos lembrar desta regrinha que está escrito aqui, ó. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, os verbos recebem um S em sua conjugação nas frases afirmativas.
Porque isso não acontece nas frases negativas e nem nas interrogativas, ok? O S é só aqui, no afirmativo. Vamos conjugar agora? Vou pegar um verbo aqui. Vamos começar com o drink. Vamos conjugar só o drink agora. Aqui estão as figurinhas do subject pronouns. I drink, you drink, he drinks, she drinks, it drinks, we drink, you drink, they drink. Pronto. Só o S aqui no recheate. E a mesma coisa vai acontecer para todos os verbos. Olha como ficou a conjugação do walk. Walk para todo mundo, S no recheate. Talk, mesma coisa. Recheate talks. Simples assim, frases afirmativas. Tranquilo? Vamos entender agora como usar, como fazer as frases negativas no Simple Present. Eu preciso do sujeito da frase, eu preciso do not e do drink. Esse do é o nosso auxiliar, ele é o nosso ajudante. Sozinho, ele é o verbo fazer, do, fazer. Mas, como o Simple Present eu não consigo fazer negativa sozinho, com esses verbos aqui que são fracos, eles não são igual ao verbo to be, por exemplo. O verbo to be é um verbo forte. Ou seja, eu falo presente, eu falo afirmativa, negativa e interrogativa somente usando o verbo to be. Ele é autossuficiente. Por exemplo, eu falo I am a student. I am not a student. Are you a student? Pronto. Ele é um verbo forte. Só que agora a gente não está mais vendo o verbo to be, a gente está vendo os outros verbos, dançar, comer, estudar, trabalhar. E esses verbos, eles precisam de um ajudante, porque eles são fracos, eles não conseguem fazer a negativa sozinhos, nem a interrogativa. Para isso, a gente chamou lá o verbo fazer, o do, vem aqui me dar uma mão, e ele virou aqui o nosso ajudante. Só que o auxiliar não tem tradução. Quando eu falo I do not drink, significa eu não bebo, só isso, ok? E ficou assim, ó, para as outras pessoas. You do not run, você não corre. E quando chega no he, she, it, aquele S que a gente colocava aqui na frase afirmativa, ele vai passar lá para o nosso auxiliar. Ele que vai receber o S agora. Então, o do virou does. He does not dance. She does not listen. It does not talk. Por que que tem esse does aqui? Porque é uma questão da conjugação da língua inglesa. Na afirmativa, o S vai no verbo. Na negativa, o S vai no auxiliar, ok? We do not walk. You do not write. They do not sleep. Então, olha lá a regrinha. A regrinha não. Agora as formas contraídas aqui, ó. Eu posso pegar o do e o not e juntar, formando a palavra don't, a forma contraída do auxiliar mais o not. E ficou don't. E a forma contraída do does mais o not ficou doesn't. Doesn't. Olha a pronúncia, tá? Don't, doesn't. Don't, doesn't. E aqui embaixo a regrinha para você não esquecer que não tem S nos verbos, no que está em cor de laranja, na forma negativa. Mas não se esqueça que tem o S no auxiliar, que é o do que virou does, na terceira pessoa. He, she, it. Vamos conjugar alguns verbos agora na forma negativa? Peguei aqui o verbo sleep, dormir. Eu durmo, a negativa agora, sorry. I don't sleep, eu não durmo. You don't sleep. He, negativa, auxiliar vai o does agora. Does mais not. Doesn't sleep. She doesn't sleep. It doesn't sleep. We don't sleep. You don't sleep. They don't sleep.
E assim vai ser todas as conjugações do verbo. O verbo não muda o que está em laranja, o que muda é só o auxiliar no he, she, it. Então ficou assim: I don't dance, you don't dance, he doesn't dance, she doesn't dance, it doesn't dance, we don't dance, you don't dance, they don't dance. E assim vai repetir para todos os verbos. Tranquilo? Vamos agora para as frases interrogativas. Como eu faço pergunta no Simple Present usando os auxiliares? Então, se lembre que nas frases afirmativas não tem auxiliar, tem só o S no verbo. Na negativa, eu preciso do auxiliar, que é o do e o does para a terceira pessoa, juntou com o not, ficou don't, ficou doesn't. Nas interrogativas, eu também preciso do auxiliar, só que agora ele vai começar a frase, vai inverter a ordem do sujeito da frase. Então, ao invés de ficar I do, tananã, ficou do I. Do I listen? Eu escuto, é uma pergunta. Do you drink? Does he run? Olha lá o recheat. Does she dance? Does it eat? Do we laugh? Do you talk? Do they swim? Quando a gente faz pergunta, a gente precisa responder essas perguntas. Então, eu vou responder aqui. Do I listen? Yes, you do. Do you drink? Yes, I do. Does he run? Yes, he does. Does she dance? Yes, she does. Does it eat? Yes, it does. Do we laugh? Yes, you do. Do you talk? Yes, we do. Do they swim? Yes, they do. Se vocês prestaram atenção aqui, vocês vão notar que eu pergunto com I e respondo com you. Eu pergunto com you e respondo com I. Por quê? Porque aqui, e aqui também, na primeira e na segunda pessoa, seja do singular, seja do plural, existe duas partes conversando, uma troca. Então, eu pergunto e você responde. Então, se eu perguntar assim para você, eu escuto rádio, você vai responder para mim, sim, você escuta, ou não, você não escuta. Então, por isso que você respondeu com you, você escuta. Outra coisa importante, a gente não vai usar o verbo que a gente fez a pergunta na resposta, e sim o auxiliar. Então, eu pergunto com qualquer verbo que tem aqui, o auxiliar é que manda na resposta. Yes, you do. E se for negativa, vai ficar don't. You don't. No, I don't. Para o he, she, it, continua sendo does agora com o not, doesn't, contraído. No, she doesn't. No, it doesn't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. Tudo bem até aqui? Tá claro? Ok? Se alguém perguntar para você assim, ó. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Você vai responder o quê? Yes, I do. Um erro muito comum que os alunos acabam cometendo é falar yes, I like na resposta. Yes, I like. Você gosta? Eu gosto. Sim, eu gosto. Não precisa, porque nós temos um ajudante, nós temos um auxiliar, e é para isso que ele serve, para nos auxiliar. Então, é ele que a gente vai usar. Vamos conjugar alguns verbos agora na interrogativa? Verbo listen. Eu escuto. Do I listen? Você escuta? Do you listen? Does he listen? Does she listen? Does it listen? Do we listen? Do you listen? Do they listen? O verbo eat agora ficou a mesma coisa. Do I eat? Do you eat? Does he eat? Does she eat? Does it eat? Do we eat? Do you eat? Do they eat? E o play. Então, o que mudou? Somente o auxiliar para o he, she, it.